Senhor te abençoe essa noite maravilhosa que estamos. Nessa noite daremos continuidade ao que iniciamos domingo passado com a primeira mensagem sobre os Jogos Olímpicos. Nós falamos sobre o prêmio e nessa noite nós vamos falar sobre a prova. E todos nós estamos preparados para isso, prontos para isso. Não é só o prêmio que nos aguarda, o prêmio da salvação. Obrigado. Não só o prêmio, estamos prontos a receber, mas também o plano para chegar a isso. Então eu te convido a abrir a sua Bíblia, novamente, na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 9, verso 23. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 9, a partir do verso 23. Amém? Você encontrou, diga amém. Glória a Deus por isso. Então vamos lá. Faço tudo isso para espalhar as boas novas e participar de suas bênçãos. Vocês não sabem que numa corrida todos competem, mas apenas um ganha o prêmio? Portanto, corram para vencer. O atleta precisa ser disciplinado sobre todos os aspectos. Ele se esforça para ganhar um prêmio perecível. Nós, porém, o fazemos para ganhar um prêmio eterno. Por isso, não corro sem objetivo, nem luto como quem dá golpes no ar. Disciplino o meu corpo como um atleta, treinando-o para fazer o que deve, de modo que, depois de ter pregado a outros, eu mesmo não seja desqualificado. Amém? Meu Deus, Pai, no momento peço a sua bênção, a sua graça, Senhor Jesus, para que o Senhor me use como canal da sua palavra, da sua bênção, Senhor. Eu não venha falar de mim, não venha falar dos meus êxitos, Pai, mas venha falar do que tu tens para cada um nessa noite, em cada coração, Senhor. Que essa mensagem possa entrar, achar terreno fértil, e ela possa ser praticada em nome de Jesus. Amém. Como nós fizemos domingo passado, hoje nós vamos falar um pouco mais sobre os Jogos Olímpicos. Só que eu não vou citar aqueles exemplos de coisas que me emocionaram. Para quem não sabe, hoje se encerram os Jogos Olímpicos. Minha esposa está dando graças a Deus por isso. É sério, porque ela não aguenta mais ou o jogo passando na TV, ou eu ouvindo no celular. Mas, o que acontece? Antes disso, vem Deus. Estava tendo a cerimônia de encerramento lá e eu vim para cá. Deixei a cerimônia. Não para agora, não para que seja assim, algo para me engrandecer. Não, nós devemos fazer primeiro, buscar primeiro, fazer a vontade do Senhor. Fazer as coisas do alto. Nós vimos que Paulo escreveu aos crentes de Corinto ali para que nós possamos ter um prêmio. E para ter esse prêmio, precisamos o quê? Discorrer de uma corrida, ou seja, de algo que chegue até aquele momento para ser apto a receber o prêmio.
O atleta, ele se prepara por anos. Hoje em dia, no Brasil, assiste-se muito a ginástica artística. E vimos ali que teve ginastas que começaram a praticar com 3 anos de idade. Ou seja, é uma vida para o esporte. E a Bíblia diz, Paulo falando aqui, eles fazem isso para quê? Para receber um prêmio. Só que esse prêmio, ele é perene. Ele é passageiro. Ele é algo que dura muito, mas muito pouco tempo, perto do outro prêmio que eu e você, sim, você mesmo, estamos aptos a receber, que é a vida eterna. É esse o prêmio que nós devemos buscar. Mas para isso nós precisamos ser como atletas. Alguns já até mesmo nasceram em berço cristão. Tem uma vida já desde o nascimento nos caminhos do Senhor. Outros, assim como eu, conheceram a Cristo com 16 anos de idade, jovem. Eu me arrependo, eu costumo falar que eu me arrependo. Me arrependo de ter conhecido a Cristo. Tão velho, 16 anos. Eu queria ter usufruído disso na minha adolescência, ter feito o melhor de mim na minha adolescência, na minha juventude. Eu queria ter conhecido antes a Cristo. Mas nós devemos ter uma vida de dedicação para então alcançarmos isso, alcançarmos a vida eterna. A maneira que nós vivemos, os nossos combates, a forma como corremos a nossa prova de fé, demonstra toda a diferença a respeito do prêmio que iremos receber lá na frente. É isso que demonstra quem nós somos. E olhando aqui para esse texto, e até mesmo para o restante do Novo Testamento, descobrimos que só leva o prêmio almejado, só leva esse prêmio eterno aqueles que competem. Sim, é necessário competir. E digo mais, é necessário competir de acordo com as regras do jogo. Assim como os atletas fazem, nós também devemos competir conforme a regra do jogo está aqui. Temos que cumprir aqui. Para quê? Para que não sejamos desqualificados em receber o prêmio, a nossa medalha, que é a vida eterna. Então, dessa forma, a salvação só é recebida aqueles que correm, aqueles que competem do jeito que Deus estabeleceu. Não tem outra forma. Deus colocou isso aqui, ó. Assim como eu mesmo tenho curiosidade, às vezes eu tenho uma curiosidade de algum esporte específico, uma regra específica, eu vou lá, pesquiso no site da Confederação Internacional para saber a regra específica daquele esporte. Assim também, Deus colocou uma regra no nosso esporte para cumprirmos e chegarmos à medalha. E essa espiritualidade tem tudo a ver com os Jogos Olímpicos. Tem tudo a ver com Olimpíadas, com termos atletas. Quando falamos correr a nossa corrida, não quer dizer
que um só vai chegar lá na frente. Somente um vai vencer. Não. Quer dizer que temos que correr nossas corridas para vencer no final. Quem aqui assistiu a maratona feminina que passou hoje? Não. Quem aqui ficou sabendo do que aconteceu no final da maratona olímpica feminina de hoje? Não? Acho que só eu que curto esporte. Me sinto assim um patinho fora do aquário, um pouco para fora do lago, né? Mas vamos lá, o que aconteceu para que vocês saibam? Teve uma atleta, essa prova, ela leva por volta de quase 2 horas, 2 horas e 15 no máximo. Teve uma atleta, o país eu não vou lembrar agora, mas é que ela levou cerca de 4 horas para terminar a prova. 4 horas para terminar a prova. E assim, o que acontece? Ela correu a corrida dela e ela chegou bem até. Comparado até com outras Olimpíadas, eu lembro muito das Olimpíadas de 84, de uma atleta que chegou cambaleando ali, e ninguém podia tocar nela, porque senão ela era desclassificada. Então ela chegou cambaleando, e foi até o final. E quando ela chegou, ela despencou. Tá lembrado disso, né? 84. E o que acontece? Por que eu lembro dessa maratona específica? Não é porque continuam falando. É por causa do meu pai. Meu pai, na época, fala assim, a maratonista chegou assim, os brasileiros estavam quilômetros atrás ainda. Meu pai devia falar. Por quê? Porque na época o Brasil não tinha tanto desenvolvimento em atletismo. Mas o que acontece? Essas atletas competiram no tempo delas. Com dificuldades, algumas com dificuldades. Mas no tempo delas. E é isso que que Deus espera de cada um de nós. Que nós possamos correr as nossas corridas, cumprindo a regra da palavra do Senhor no nosso tempo. No nosso tempo. Cada um tem o seu tempo ideal de amadurecimento espiritual. Não podemos forçar as pessoas a correr no mesmo ritmo que nós. Não. Como gostaríamos. Lembro-me de alguns anos atrás, um jovem chegou para mim, não, nós precisamos com que os adolescentes sejam mais espirituais, busquem mais a Deus. Eu falava para ele, não, nós devemos esperar o tempo de amadurecimento deles. E hoje são jovens, firmes na fé. Por quê? Porque tem o seu tempo ideal de amadurecimento. E nossa vida, a nossa vida eterna, esse prêmio que eu digo que eu e você estamos prontos para receber, está atrelado, ou seja, depende dessa corrida que corremos hoje. Entendemos o quê? Que a vida, ela não é um esporte, não é um jogo a ser corrido sem consequências. A vida tem a nossa vida espiritual tem as suas consequências eternas. E por isso, precisamos estar prontos e fazer com que essa prova seja cumprida. Assim como Paulo escreveu nesse texto que nós acabamos de ler, é importante que você tenha a percepção
quem eu sou, em quem eu confio e quem eu amo. John Piper, teólogo e pastor batista, escreveu da seguinte maneira uma interpretação sobre esse texto de Coríntios. Diz assim: não cometa erros aqui. A vida não é uma prova para você revelar a Deus e aos homens a sua força. A vida é uma prova para você revelar a fonte da sua força, se Deus ou os homens. A vida não é uma prova para você revelar o poder e a capacidade da sua inteligência para conhecer e absorver a verdade. A vida é uma prova para você experimentar o poder da graça de Deus que revela a verdade. A vida não é uma prova para você demonstrar o poder da sua vontade para fazer boas escolhas. A vida é uma prova que revela como a beleza de Cristo nos cativa e nos constrange a correr e a combater para a glória de Deus. Esse texto é profundo. Por quê? Porque a vida ela deve ser uma prova para revelar a beleza de Cristo que nos cativa de alguma forma. E essa corrida da vida tem as suas consequências eternas. Não porque sejamos salvos pelas nossas obras, ou por aquilo que fazemos ou deixamos de fazer para Deus. Não. Mas porque Cristo nos salvou das obras mortas que antes andávamos, que antes servíamos, e paixões que antes tínhamos. E a nossa perseverança olímpica ao Deus vivo e verdadeiro. É isso que Deus quer de cada um de nós. A corrida da vida tem as suas consequências eternas, não porque a graça é anulada pela maneira que corremos, mas porque a graça ela é verificada pela maneira que corremos. Ou seja, da forma como você demonstra ser, da forma que você tem corrido, é que demonstra que realmente a graça foi superabundada na sua vida. É só através da prova que passamos, da forma que corremos, é que você consegue revelar a graça do Senhor na sua vida. Lá em 1 Coríntios 15, 10. Primeiro Coríntios 15, 10 diz assim: o que agora sou, porém, deve-se inteiramente à graça que Deus derramou sobre mim, e que não foi inútil. Trabalhei com mais dedicação que qualquer outro apóstolo, e, no entanto, não fui eu, mas Deus que, em sua graça, operou por meu intermédio. Ou seja, a forma como Paulo se colocou, a forma com que Paulo correu, não anularia e nem garantiria o efeito da graça na vida dele. Apenas demonstrava que a graça era utilizada na vida dele. A graça estava disponível ali na vida dele. E a vida eterna depende disso. Da forma que eu e você
Sim, você mesmo, da forma que nós corremos. Tiago também ressaltou isso. Olha o que ele disse, Tiago 2, 20 a 22. Tiago 2, 20 a 22. Diz assim o texto. Quanta insensatez! Vocês não entendem que a fé sem as obras é inútil? Não lembram que nosso antepassado Abraão foi declarado justo por suas ações quando ofereceu seu filho Isaque sobre o altar? Como vem, sua fé e suas ações atuaram juntas, e assim as ações tornaram a fé completa. A fé só é completa quando vem com obras. Por quê? Porque as obras passam a ser uma forma de demonstrarmos o que Deus fez por nós. Por isso estamos prontos para as obras. E a vida, é necessário ter essas obras para completar a nossa prova. Verificamos que a fé só é viva ou se ela é morta. Através do quê? Das obras. Só identificamos se Cristo realmente abundou na sua vida. Você tem praticado essas obras. Tem corrido para alcançar o que almeja. A vida cristã é graça. É graça do começo ao fim. É a graça que nos sustenta. É por ela que somos salvos. E ela, justamente ela, que nos faz perseverar nessa fé. Paulo também disse aos Filipenses, no seu capítulo 3, verso 12. Olha que interessante. Apóstolo Paulo, tão conhecido apóstolo Paulo, que escreveu diversas cartas. Um homem muito utilizado por Deus, escreveu assim, Filipenses 3,12. Não estou dizendo que já obtive tudo isso. Já alcancei a perfeição. Mas prossigo, caminho, corro, a fim de conquistar essa perfeição para o qual Cristo me conquistou. Note a salvação que nos conquistou. Perceba que nós fomos alcançados por essa oportunidade de sermos salvos. Em outras palavras, que Paulo diz aqui, só corremos porque um dia já fomos alcançados. Ou seja, damos prova de que realmente fomos alcançados se perseveramos ou permanecemos na corrida de fé. Nós demonstramos que fomos alcançados pela graça do Senhor se permanecermos firmes nos caminhos do Senhor. O salvo em Jesus Cristo põe em ação e desenvolve todo esse processo. Por quê? Deus é quem efetua em cada um de nós tanto o querer
quanto realizar. E nós devemos estar prontos para correr, porque um dia Cristo nos alcançou. Em outras palavras, assim como a Bíblia nos mantém em pé, a graça nos faz correr a corrida da fé. A forma de um cristão correr essa corrida de fé, ela é única, como eu falei, para cada um. E por fim, eu quero falar no texto de Hebreus. Atente-se ao que o autor de Hebreus escreveu sobre corrida e luta. Hebreus 12, 1 a 4. Carta aos Hebreus, capítulo 12, a partir do verso 1. Corra a sua corrida. Hebreus 12 diz assim: portanto, uma vez que estamos rodeados de tão grande multidão de testemunhas, livremo-nos de todo o peso que nos torna vagarosos e do pecado que nos atrapalha, e corramos com perseverança a corrida que foi posta diante de nós. Mantenhamos o olhar firmes em Jesus, o líder e aperfeiçoador da nossa fé. Por causa da alegria que o esperava, ele suportou a cruz sem se importar com a vergonha. Agora ele está sentado num lugar de honra, à direita do trono de Deus. Pensem em toda a hostilidade que ele suportou dos pecados. Deste modo, vocês não ficarão cansados nem desanimados. Afinal, ainda não chegaram a arriscar a vida na luta contra os pecados. Amém? Pense, está difícil a sua corrida. Olhe para o alvo, que é Cristo. Olhe para o objetivo, que é Cristo. Olhe para a frente, que é Cristo. E não se importe com as dificuldades, com os obstáculos, com as barreiras. Porque essa prova, você vem lutando, ela é para a sua vida. Você não tem corrido com Cristo essa corrida. Não tem lutado as suas dificuldades e buscado a graça do Senhor para isso. Clame ao Senhor pela graça de Deus na sua vida. Só Ele pode te levar a competir essa prova, chegar no final e vencer. Amém?